Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula, da nossa unidade 3, aqui na nossa disciplina de Gestão Financeira em Cooperativismo. Nessa nossa aula, a gente vai ver o ponto de equilíbrio e alavancagem, onde a gente vai compreender de que forma os custos fixos eles vão influenciar aí no ponto de equilíbrio e nos graus de alavancagem, e vamos também abordar sobre os métodos de avaliação de investimento, abordar aí sobre as principais ferramentas de análise de investimento, que são aí utilizadas pela administração financeira. Para se estudar o ponto de equilíbrio da cooperativa, deve ser adotado um conjunto de procedimentos denominados análise de custo, volume e sobra. O ponto de equilíbrio é o ponto em que o valor das vendas permite a cobertura dos custos fixos e variáveis. No ponto de equilíbrio, os custos totais são iguais à receita total da cooperativa, ou seja, não há sobras nem perdas operacionais aí no período considerado. A análise do ponto de equilíbrio permite abordar a seguinte questão: quantas unidades deverão ser produzidas e vendidas para que a cooperativa opere sem margem de sobras ou prejuízos no período? O ponto de equilíbrio de uma cooperativa representa o ponto zero em termos de resultado, ou seja, abaixo desse nível, a organização irá operar com perdas ou prejuízos. Acima desse ponto, ocorrerão sobras no período ou lucro. Fazendo a análise do ponto de equilíbrio, os elementos envolvidos são a quantidade produzida e vendida e os respectivos preços, determinantes aí das receitas de vendas, e os custos e despesas variáveis e fixos. Os custos e as despesas variáveis são aqueles cujo valor aumenta ou diminui direta e proporcionalmente com as flutuações ocorridas na produção e vendas. O ponto de equilíbrio em unidades ele é calculado em função da margem de contribuição unitária, onde CF, quer dizer custo fixo, o P, o preço unitário de venda, por unidade, e V, o custo variável unitário. Por exemplo, determinar o ponto de equilíbrio operacional de uma cooperativa que fabrica 2 produtos, considerando os seguintes dados, que a gente pode ver aí na tabela. O ponto de equilíbrio, então, em quantidade, é dado por o ponto de equilíbrio, aí a gente tem o custo fixo, que estava no final da tabela, que era 40 mil, dividido pela margem de contribuição, que deu 4, dividindo deu 100 mil unidades. Como resultado, tem que se essa cooperativa, ela precisa vender no mínimo 10 mil unidades de seus produtos para cobrir seus custos totais, ou seja, os custos fixos e os custos variáveis. A alavancagem, ela resulta do uso de ativos, de recursos, de custos fixos para aumentar os retornos aos proprietários da organização. Existe alavancagem quando as variações no resultado da cooperativa são maiores que as variações das vendas. A alavancagem, portanto, refere-se a um efeito propulsor no resultado, em função do ganho de escala obtido na maior absorção dos custos fixos. Há 3 tipos de alavancagem, alavancagem aí operacional, financeira e combinada ou total. A gente vai abordar agora as técnicas de análise de investimento. As técnicas de análise de investimento ou técnicas de orçamento de capital consistem em métodos utilizados para avaliação da viabilidade de projetos de investimentos. A avaliação se dá sobre o fluxo de caixa relevante a fim de discutir se o projeto ele é aceitável ou não.
A aceitabilidade do projeto se dará desde que atenda a um critério mínimo estabelecido pela empresa. Nesse caso, confronta-se o resultado do projeto com o critério da organização e decide-se por aceitar ou rejeitar o projeto. Por exemplo, suponhamos que o custo de capital da empresa seja de 15%. Nesse caso, o critério mínimo de aceitação pode ser aceitar projetos que possuam taxa de retorno no mínimo de 15%. Os projetos que se enquadrarem nesse critério poderão ser investidos e os que não atenderem a esse limite serão descartados. Os principais métodos de avaliação de projetos utilizados são o payback, que é o período de tempo necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial em um projeto a partir aí das entradas de caixa. Para calcular o payback, basta acumular aí as entradas de caixa até que se atinja o valor do investimento inicial. Se as entradas de caixa forem constantes, pode-se calcular o payback dividindo o valor do investimento pelo valor aí da entrada de caixa. Além do payback, temos também o valor presente líquido. É um critério que considera explicitamente o valor do dinheiro no tempo. Ele desconta os fluxos de caixa da empresa ao custo de oportunidade, que se refere aí ao retorno mínimo que deve ser obtido por um projeto. O valor presente líquido, o VPL, ele é encontrado aí ao se subtrair o investimento inicial de um projeto do valor presente aí de seus fluxos de caixa, descontados aí a uma taxa igual ao custo de capital da empresa. E temos também a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno ela é definida como uma taxa de desconto que iguala aí o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial, ou seja, é a taxa de desconto que faz com que o valor presente líquido seja igual a zero. Os métodos de análise de investimento, eles consistem em técnicas utilizadas para auxiliar a organização na seleção das alternativas economicamente mais viáveis. A gente viu aqui os mais utilizados, o payback, valor presente líquido e a taxa interna de retorno. O emprego dos métodos e a consequente definição de aceitação ou não do projeto contribuem para a aplicação dos recursos organizacionais em projetos que efetivamente retornem o valor investido num tempo desejável, apresentem benefícios que superem os valores investidos e também apresentem taxa de retorno superior ao custo de capital. Aqui temos algumas de nossas referências utilizadas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco dos conceitos, que vocês busquem se aprofundarem mais um pouco sobre o conteúdo, que é muito amplo, e até uma próxima oportunidade.